Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Hoje, domingo, dia que nós celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Para isso, quero convidá-lo a acompanhar comigo a leitura que farei no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 13, onde o evangelista relata Jesus encontrando com os discípulos no caminho de Emaús. Leiamos. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que estando em Jerusalém, ignoras as ocorrências dos últimos dias? Ele, Jesus, perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que, a seu respeito, constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura, não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhe acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Que história maravilhosa, meus irmãos. Uma história, inclusive, que me intriga bastante.
Veja, nós estamos falando de um fato que aconteceu depois da morte de Cristo, depois da crucificação de Cristo. De fato, os discípulos passaram ali 3 anos convivendo com Cristo. Muitos deixaram seus afazeres para segui-lo. Os apóstolos, seus discípulos, deixaram suas redes, seus barcos e o acompanhavam, aprendiam com ele. E como o próprio texto diz, eles acreditavam que Jesus era o que havia de redimir a Israel. Mas algo aconteceu. No meio do caminho, algo aconteceu. Naquela noite, naquela sexta-feira, aliás, Jesus foi crucificado e morto. Mas e agora? O que acontece? Como nós vamos seguir nossas vidas? Veja que alguns estavam apavorados, outros entristecidos, outros escondidos com medo. E o que fazer então da vida, já que tudo aquilo que nós estávamos planejando, todos os nossos sonhos, tudo que nós estávamos vivendo, eis que de repente o Messias que nós esperávamos foi crucificado e morto. E agora, o que vamos fazer de agora em diante? Será que agora nós não seremos então os próximos, já que andávamos com ele? E se fôssemos nós agora reconhecidos, será que também seríamos mortos, expostos? Então aqueles discípulos estavam de certa forma até perturbados com tudo o que estava acontecendo. Mas vamos ver aqui o que nos traz o texto com relação a estes 2 homens. Diz o texto que naquele dia, naquela tarde, naquele dia, no primeiro dia, porque o texto já fala aqui no começo do capítulo 24, das mulheres que foram ao sepulcro no primeiro dia da semana e não tendo encontrado o corpo, mas naquele mesmo dia, esses 2 homens estavam indo de Jerusalém a Emaús. Aqui a gente começa então pelo menos na minha cabeça, eu começo a pensar o que está na cabeça desses 2 homens. Lucas, ele faz o relato dele, tudo apontando e trazendo a história e cercando até chegar em Jerusalém. E em Atos, ele vai partir de Jerusalém e contar a história da igreja seguindo até os confins da terra. Mas aqueles homens, nesse momento, quando tudo acontecia em Jerusalém, eles estavam saindo de Jerusalém. Eles estavam indo para Emaús, uma cidade a alguns quilômetros, aproximadamente uns 11 quilômetros de Jerusalém. E eles caminhavam, tristes, sem esperanças, ou pelo menos com pouquíssimas esperanças, diante de tudo que estava acontecendo. E eles iam conversando a respeito de tudo que eles tinham vivido naqueles últimos dias. Acontece que enquanto eles estavam ali caminhando e conversando e pensando na tristeza, na angústia que estava ali no coração deles, a Bíblia não fala exatamente como, mas Jesus Cristo apareceu junto a eles. Talvez Jesus veio de trás e com passos um pouco mais apressado os alcançou, mas isso é apenas especulação. O fato é que Jesus apareceu diante deles aqui, estava junto com eles. E Jesus então escuta essa conversa. Jesus então se aproxima deles e vê então seus olhos, vê que eles estavam tristes. E o próprio texto diz que
essa tristeza, né? Certamente a própria tristeza ou o próprio Deus não permite que eles reconheçam Jesus. O fato é que eles não reconheceram o Cristo. Diz aqui no versículo 16 que eles foram impedidos de reconhecer. Mas Jesus faz então uma pergunta interessantíssima. Jesus sabia, Jesus tinha conhecimento sobre o que aqueles homens estavam conversando, sobre o que passava pela mente deles, pelo coração deles. Mas veja a pergunta que Jesus diz: que é isso que vos preocupa? E o que é isso que vocês estão caminhando e conversando? De onde vem tanta preocupação na vida de vocês? Isso, de certa forma, traz uma dúvida, talvez, no coração, um temor no coração daqueles homens. E eles perguntam, né? Mas espera aí, quem é você? Onde você estava? Se fosse, talvez, nos dias de hoje, talvez eles diriam: espera aí, meu amigo, você não assiste televisão, não? Em que mundo você está? Quanto tempo você não acessa o Facebook, o Instagram, o Twitter? Você não assistiu o Jornal Nacional ontem? Não viu o que aconteceu? Todo o alvoroço que se fez na cidade? Em que lugar você estava? Estava escondido, entocaiado em algum lugar? Mas de fato, irmãos, Jesus sabia o que estava acontecendo, sabia que aqueles homens estavam com uma preocupação excessiva, mas essa foi a pergunta que Jesus fez. Depois de eles dizerem isso, Jesus ainda interroga dizendo: quais coisas? O quê? Que talvez pudesse gerar ainda uma questão ainda maior na mente daqueles homens. Mas então eles param de maneira até entristecida, como diz o texto, olha um para o outro e fala: meu, quem é esse homem, né? Talvez pensando de onde ele surgiu que não está sabendo o que está acontecendo. Jesus então pergunta quais coisas e eles começam a explicar. Olha, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era um varão profeta, poderoso em obras, em palavras. A forma como ele foi tratado pelas autoridades, foi crucificado, morto. E olha, nós até esperávamos que ele fosse aquele que ia redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, e hoje já é o terceiro dia que isso aconteceu, meus irmãos, eles estavam envolvidos em uma tristeza tão profunda, abalados com tudo o que estava acontecendo, ou melhor, que havia acontecido, que não estava dando conta do que estava acontecendo naquele momento. Veja que a preocupação e a tristeza, a angústia tomava tanto o coração daqueles homens, e a esperança estava fugindo, indo embora, que até mesmo a notícia de que algumas mulheres haviam ido ao sepulcro e não haviam encontrado Jesus já não faz com que eles permanecessem em Jerusalém. Aquilo já não trazia mais esperança ao coração deles. Eles falam sobre isso de maneira ainda entristecido. É verdade que algumas mulheres que estavam conosco nos surpreenderam, tendo ido de madrugada lá no túmulo e não achando o corpo de Jesus. Viram inclusive uma visão, tiveram uma visão de anjos que falaram que ele não estava mais ali, que ele já havia ressuscitado, que ele vive, a expressão que eles usam aqui, que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram até o sepulcro e testificaram isso, mas isso não trouxe alegria, não trouxe esperança
para esses homens. Mesmo assim, eles optaram em deixar Jerusalém e voltar para Emaús. Para nós, talvez, é difícil de entender como uma notícia de uma esperança voltando assim, eles abandonam e voltam entristecidos, porque isso não alegrou o coração deles. Então Jesus retrata dizendo: olha, vocês são insensatos. Jesus usa a expressão honestos e tardos de coração. Vocês não creem nos que os profetas disseram? Porventura não convinha que Cristo padecesse? Não era isso que as Escrituras estavam falando? E aqui nós vemos talvez um dos melhores ou mais profundos estudos bíblicos. Jesus começa a expor as Escrituras para eles. Diz o texto, e começando por Moisés, discorreu pelos profetas, expunham o que estava falando a respeito deles, a respeito dele, né? Então eles se aproximaram ali da aldeia e Jesus chega a cogitar de ir em frente. E eles então convidam Jesus para entrar. Diz o texto que Jesus então aceitou esse convite. Ao entrar em casa, então, o que acontece? Jesus vai cear com eles. Diz lá o texto que Jesus pega o pão, abençoa e parte. E nesse momento em que Jesus parte o pão e entrega a eles, eles se dão conta. Os olhos deles são abertos. Só que nesse momento, da mesma forma que as Escrituras não deixam claro como Jesus chegou, diz também que Jesus desapareceu da presença deles. E aqui, meus irmãos, aqui nós vemos quando eles reconhecem o que estava acontecendo e se perguntam: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, falava e expunha as Escrituras? E eles não têm outra atitude. Nesse momento, então, a esperança volta, a alegria volta ao coração deles. Eles voltam a vibrar pelo Messias e voltam então para Jerusalém, onde lá eles encontram com os 11 reunidos e recebem a notícia: o Senhor ressuscitou e já apareceu para Simão. Então, a fala deles, o discurso deles mudam. Eles não falam mais da tristeza, da angústia, da morte, mas eles falam da ressurreição. Eles falam o que havia acontecido, como Jesus havia aparecido para eles e como Jesus tinha partido o pão. Meus irmãos, essa é uma história fascinante para mim. Fascinante. E o que nós podemos aprender com essa história hoje, meus irmãos? O que nós vemos a princípio é que havia no coração daqueles homens uma preocupação excessiva. Uma preocupação excessiva. Uma preocupação que dominava o coração deles. Uma preocupação que extrapolava para uma grande tristeza, uma angústia. E quando isso acontece, quando o coração é tomado pela tristeza, eles não conseguem reconhecer, não conseguem se lembrar sequer do que os profetas falavam. Eles não conseguem reconhecer Jesus Cristo, mesmo quando ele expunha as Escrituras, mesmo quando eles falavam sobre tudo o que a palavra, as Escrituras falavam a respeito do Messias. Eles não conseguem enxergar, não conseguem vibrar por isso. Talvez neste momento, muitos de nós
estejamos passando por um momento tão angustiante, triste, abatidos, uma ansiedade tão forte, uma depressão tão forte, que nós não consigamos olhar para frente, olhar para o que as Escrituras nos diz, olhar para a esperança do Messias e sorrir. Mas nesse momento, então, Jesus vem e fala com eles. Veja que aquela tristeza era tão profunda que mesmo aquelas mulheres tendo ido, voltado, dado conhecimento a eles de que Jesus estava vivo, aquilo não ardeu nos corações deles. Outra coisa que nós podemos ver aqui, meus irmãos, é que quando a Escritura faz sentido para aqueles homens, quando eles reconhecem que Jesus estava ali no partir do pão, quando eles entendem a mensagem da palavra, quando eles entendem as Escrituras, a mudança no coração deles faz com que a fala mude. Eles voltam para Jerusalém, não mais falando sobre a morte de Cristo, mas falando sobre a ressurreição de Cristo. Falando do que há de vida, a esperança da ressurreição. Olha, ele cumpriu o que a Escritura dizia. Ele vive. Ele vive. E também, meus irmãos, o que nós vemos aqui é que até mesmo nos momentos de maior angústia da sua vida, no momento de maior tristeza da sua vida, quando as esperanças parecer não ter mais de onde vir, quando você não tiver mais esperança, quando tudo parecer ter chegado ao fim, quando as suas forças se acabarem, creia nisso, meu irmão. Jesus estará contigo em todos os momentos. Ele nunca te deixará e nunca te abandonará. Aqueles homens estavam bem perplexos, mas Jesus estava com eles. Às vezes nós falamos das Escrituras. Quantas vezes você já foi à igreja? Quantas vezes você já ouviu a Escritura? Quantas vezes você já leu as Escrituras? Quantas vezes você já ouviu falar da esperança da vida eterna? Mas o seu coração não arde. Meu irmão, você não precisa mais olhar para a angústia e para a tristeza. Você precisa entender que Jesus Cristo morreu, mas Ele vive. Ele vive. Como diz aquele cântico antigo, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Creia, meu irmão, Ele ressurgiu, Ele venceu a morte, Ele venceu. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, diz o nosso Senhor. E esta é a palavra que nós temos visto, que nós temos ouvido e que deve encher os nossos corações a ponto de não querer conter dentro do nosso peito. Aqueles homens, quando reconhecem as Escrituras, quando reconhecem que Jesus estava com eles, eles não olham para o relógio e dizem, já é tarde, vamos descansar porque nós já fizemos a viagem até aqui. Não, eles se levantam daquela mesa e voltam correndo para Jerusalém. Eles querem testemunhar sobre aquilo.
Eles querem contar para as outras pessoas que Jesus Cristo ressuscitou, e as outras pessoas que estão tristes, estão vivendo sem esperanças, estão amarguradas, também precisam ouvir que Jesus Cristo ressuscitou para nos dar a vida eterna, para nos trazer de volta a esperança. E esta alegria deve explodir em nossos corações, e nós precisamos levantar agora e testemunhar aos que sofrem, aos que estão chorando, aos que estão tristes, aos que estão sem esperança, aos que estão com medo, aos que estão abatidos, que Jesus Cristo ressuscitou e vive para nos dar a vida eterna. Meus irmãos, que o Espírito Santo fale ao teu coração, que a mensagem da cruz fale ao teu coração, não a cruz com Cristo morto, mas a cruz vazia, mostrando um Cristo ressurreto, vivo diante do Pai, intercedendo por nós, cuidando de cada um de nós. Não importa a tua situação agora, Ele está contigo, Ele vive e Ele nos dará a vitória. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e a igreja dele espalhada pela face da terra, em nome de Jesus. Amém.